Olá pessoal, professor Herbert Lima falando, sou professor de inglês, estamos aqui hoje para dar uma olhada em um dos assuntos mais importantes da língua inglesa, certo? Esse assunto, o Simple Present, que a gente vai dar uma olhadinha agora, é a base para todos os outros assuntos que vêm posteriormente, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na apresentação. Então vamos falar sobre o Simple Present, certo? Simple Present é a mesma coisa que presente do indicativo, certo? Só que, logicamente, ele apresenta suas próprias regras por ser uma língua, né, de um país diferente do nosso, certo? Mas é basicamente a mesma função que eles seguem, né? O Simple Present, ele vai ser usado para quê, né? Para ações habituais, para falar de ações habituais, falar de verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências, certo? Sempre falando, no caso, do tempo presente. A gente tem aí, ó, I love, you love, he loves, she loves, it loves, we love, you love e they love. Temos um verbo, né, o verbo to love, que é o verbo amar, sendo conjugado no presente, ou em inglês, como falamos, no simple present, certo? Então, a única modificação que a gente faz quando vamos conjugar um verbo no simple present é a seguinte. Você, na terceira pessoa do singular, que em português é ele ou ela, em inglês a gente tem três, que no caso é quando tem ele, ela, ou ele ou ela para coisas de animais, it, certo? Quando tiver na terceira pessoa do singular, a gente vai acrescentar um S ao verbo. A regra geral é essa, certo? Não é como em português que a gente precisa sempre colocar desinências após o verbo, né? Por exemplo, o verbo eu amo, amar, em português ficaria eu amo, tu amas, ele ama, a gente vai modificando o verbo em todas as pessoas. Em inglês não, a gente só modifica na terceira e a regra geral é apenas acrescentar um S, certo? Mas, como todas as regras gramaticais, existem algumas exceções. Temos aí, por exemplo, o verbo watch. Ele acaba em CH, certo? Sempre que o verbo acabar em CH, SH, SS, X, O ou Z, a gente não vai poder acrescentar apenas o S. Na terceira pessoa do singular, prestem bem atenção que é apenas na terceira pessoa do singular, vamos acrescentar ES, certo? Essa é a primeira exceção. E a segunda é a seguinte, se o verbo acabar em Y precedido de consoante, o que é precedido, né, minha gente? Precedido é o que vem antes. Então, se acabar em Y e antes do Y tiver uma consoante, a gente vai tirar o Y e colocar IES, certo? É o que acontece aqui, ó, terceira pessoa do singular, temos o verbo cry acaba em Y, antes do Y vem uma consoante. O que a regra manda fazer? Tirar o Y e colocar IES. Essas regras agora que eu acabei de falar, eu coloquei aqui só para a gente dar uma revisada, certo? A regra geral do Simple Present é colocar um S no verbo na terceira pessoa. A regra geral é essa. Na terceira pessoa, acrescenta um S. Se o verbo terminar em O, S, CH, SH, X ou Z, o que a gente vai fazer? Vai acrescentar um ES. Se acabar em Y, precedido de consoante, o que é precedido? Antes do Y tem uma consoante. O que eu vou fazer? Tirar o Y e colocar IES, certo? Só queria fazer um adendo que existem alguns verbos irregulares, no caso dois apenas, que não vão seguir essas regras, certo? Que no caso é o verbo to be, que na terceira pessoa vai ser is, e o verbo to have, que na terceira pessoa vai ser has. Pronto, no Simple Present a gente tem três formas, certo? Que é a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. A afirmativa é apenas afirmar, foi o que a gente acabou de aprender, certo? A forma negativa, como o próprio nome diz, a gente vai aprender a negar no presente. E a forma interrogativa, a gente vai aprender a perguntar no presente, certo? Como eu disse, a afirmativa a gente já viu, vamos dar uma olhada na forma negativa, certo? Para negar no Simple Present, basta a gente colocar do not antes do verbo.
Professor, posso colocar apenas o not, que é o não? A gente não pode fazer isso. Por que a gente não pode fazer isso? Porque em inglês, para negar, a gente precisa usar um verbo auxiliar antes do not. Eu não posso falar aqui, no caso, I not read a book. Eu não leio um livro. Eu não posso falar isso. Eu tenho que colocar um do antes do not para fazer sentido em inglês, certo? Vai ficar I do not read a book. Beleza? Só que na terceira pessoa, como a gente acabou de ver, existem regras específicas, certo? Na terceira pessoa a gente tem aqui, ó, tá na afirmativa, viu, gente? Não tá na negativa ainda não. He, she, it reads a book. Tá na terceira pessoa, acrescentamos o S, que é a regra geral, certo? Quando vamos transformar na forma negativa, colocamos does not, preste atenção que não colocamos do not, colocamos does not e tiramos o S do verbo, certo? Na terceira pessoa, ao invés de colocar do not, colocamos does not e tiramos o S do verbo. Vejam aí esse exemplo, né? Eu como pizza, se eu quiser transformar em eu não como pizza, vai ficar I do not eat pizza. O não vai ser o do not. Ele come pizza, ele, terceira pessoa, he eats pizza. Terceira pessoa, não é? Se eu for colocar o não ali, eu posso colocar o do not? Não posso, vou ter que colocar o does not. Por quê? Does not é a terceira pessoa do singular, certo? É a regra da terceira pessoa do singular. Lembrando, gente, que existe o do not e existe o does not, certo? Mas a gente pode usar a forma contraída deles, que é até mais usual na fala, né? O do not eu posso transformar em don't, e o does not eu posso transformar em doesn't, certo? Agora vamos dar uma olhadinha na forma interrogativa. Temos aqui, ó, como a gente vai fazer perguntas usando o simple present. A gente vai fazer da seguinte forma. Sempre que eu vou fazer uma pergunta, vou fazer feito em português, né? Vou colocar a interrogação no final e vou colocar um do na frente, antes do sujeito, certo? Isso eu vou fazer em todas as pessoas, menos na terceira pessoa do singular. Porque a gente sabe que a terceira pessoa do singular é uma ocasião especial, né? Então, o que a gente faz? Ao invés de colocar o do na terceira pessoa do singular, a gente coloca o das, certo, gente? Colocamos o das na terceira pessoa do singular, junto com a interrogação. Professor, se eu só colocar a interrogação no final, como eu faço em português, está errado? Está errado. Como eu falei, para transformar em uma pergunta, temos que usar um verbo auxiliar antes do sujeito da oração. Coloquei alguns exemplos aí, ó. Aquele mesmo. Você come pizza? Se eu for transformar isso em uma pergunta, você come pizza? O que é que eu vou fazer? Colocar a interrogação no final e do no começo. E se tiver na terceira pessoa, professor, o que é que eu faço? Coloco a interrogação no final e coloco das no começo. Aí você me pergunta, e o S, professor, que fica na terceira pessoa? Eu tiro, sempre que eu colocar o das, eu vou retirar o S do verbo. Certo, gente? Temos aí, ó, yes or no answers, que no caso são formas de dar respostas. A gente pode responder tanto afirmamente... Eita! Agora quase que... eu não conseguia falar. Vamos lá. A gente pode responder afirmativamente e pode responder negativamente, certo? Afirmativamente, no caso, podemos falar ó, yes, I do, yes, you do, yes, we do, yes, they do. E, de forma negativa, podemos falar no, I don't, no, you don't, no, we don't, no, they don't, certo? Uma resposta para cada pessoa. Mas vocês notaram que está faltando a terceira pessoa do singular, não é? O que acontece na terceira pessoa do singular? A gente troca o do por das. Então vai ficar aqui, ó, yes, he does, yes, she does, yes, it does. As respostas afirmativas que eu posso dar, certo? E as respostas negativas, no, he doesn't, no, she doesn't e no, it doesn't. Certo, gente? Então, basicamente, temos que responder usando o yes, depois o pronome e depois o verbo auxiliar, certo? Se tiver na negativa, o verbo auxiliar
mais o NOT depois. Nesse caso, como a gente pode ver, ele está na forma contraída, certo? E para finalizar, temos o nosso desafio, certo? Temos 3 frases aqui, todas as 3 estão erradas. Todas as 3, certo? Queria que vocês anotassem e tentassem corrigi-las, certo? Vou dar esse tempinho aí, vamos lá que é rapidinho. E é isso aí, minha gente. Por hoje é só, espero que tenham gostado e até a próxima.